trocadas. Em algum momento ele diz que tem ânimo pacífico, mas tem também informação de que pessoas se diziam armadas. Eu queria que o senhor me colocasse aqui de uma forma muito clara. Como se deu essa conversa de posse de todas essas informações com o seu secretário executivo? Porque o senhor relata, por exemplo, que ligou para o seu secretário executivo, que era o número 2 do GSI, e ele falou que estaria, na verdade, tudo tranquilo, não é? Não havia, inclusive, necessidade de o senhor ir até ao Palácio do Planalto. Eu queria que o senhor me explicasse um pouquinho como é que se deu essa sua conversa com o Penteado, o que o senhor tinha de acúmulo de informações até o presente momento, e também nos dissesse como deu a sua conversa com a Coronel Cíntia, que pelas informações, inclusive do seu depoimento na Câmara, ela também teria lhe dito que havia um certo clima pacífico ali naquele momento, ainda da manhã do dia 8. Então me explique como é que se deu essa sua conversa, tanto com o Penteado quanto com a Cíntia. Eu juntei tudo para a gente ganhar um pouco mais de tempo, a gente tem vários colegas que também querem perguntar. Essas informações passadas pelo Saulo, elas realmente são verdadeiras. O Saulo telefonou na parte da manhã, explanando a preocupação dele com a manifestação. Aliás, o Saulo, viu, senador, é uma pessoa assim espetacular. Eu pedi para ele, nessa primeira ligação, o telefone da Cíntia, que eu perdi no meu telefone. Liguei para a Cíntia me disse que estava tudo normal. Às 13 horas ele me passa uma nova mensagem, eu fiquei preocupado. E aí eu liguei para o Penteado. E o Penteado falou que estava tudo normal. Eu peguei meu carro e falei, porra, tem informação, um passa uma coisa, outro passa outra. Eu fui lá. Então a realidade é essa. Eu cheguei lá às 14h40. Então, realmente é o que o senhora expôs aí, e eu realmente confirmo, né? Tem outra coisa também, que quando a senhora pega as informações do Saulo, são os alertas que ele chama de alertas, do dia 2 ao dia 6, não tem nada. Há uma desmobilização grande na área de acampamentos aqui em Brasília. No dia 6, às 19h40, é que ele fala da possibilidade de haver manifestação e deslocamento para a esplanada dos ministérios. Sim, o senhor está certo, senador. E aí essa informação ela se propaga no dia 7 e no dia 8. No dia 8, na parte da manhã, eu não sei precisar, foi que eles decidiram lá se deslocar para frente do Congresso, Praça dos Três Poderes, com as mesmas informações anteriores. Se a senhora olha essas informações de maneira esporádica, ou pega uma, pega outra, a senhora não tem, na realidade, na linha do tempo, uma possibilidade de conclusão também, né? Então, é isso. Agora, general, nesse momento, quando o senhor chega lá no Palácio, né, já estava lá o Penteado, já estava lá o Feitosa, né, já estava lá ali uma equipe, já tinha uma equipe já lá de prontidão, né? E aí o senhor chega lá. Eu queria fazer, na verdade, duas perguntas. O ideal não teria sido o senhor também estar lá no Palácio do Planalto, a exemplo do que eles também estavam, esses outros que eram seus subordinados, e ao mesmo tempo também, diante dessas informações que o senhor foi percebendo de forma truncada, ali o senhor não teria como já ter uma ação mais enérgica e não ficar, por exemplo, apenas com todos esses protocolos, sobretudo o PAI, que agora o senhor explicou com uma riqueza de detalhes, é uma coisa mais, digamos assim, superficial, não tem uma pujança de ações mais fortes, não é, para ações de fato dessa natureza. Ali, naquele momento, o senhor não teria como buscar uma ação mais forte para tentar impedir
que essas manifestações ocorressem? Primeiro, não é nem a manifestação, mas que a depredação primeiro, senadora, que eu estava lá junto com eles. Fui eu que liguei para eles, praticamente eles chegaram primeiro, porque moram mais perto. Então, eu estava lá. Segundo, com base em fontes abertas e com base também em informações da área de inteligência da Polícia Militar, no dia 5, a Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial, ela ativou o Plano Escudo. A ativação do Plano Escudo, na realidade, ele se dá quando ele é um plano que ele aborda medidas operacionais e administrativas para a defesa do Planalto. O que são medidas operacionais? A senhora vê, dentro de uma matriz de criticidade, qual é a necessidade de tropa para fazer defesa em face a uma ameaça. Então esse é o Plano Escudo. Ele foi ativado no início do dia 6. Qual é a tropa que o Coronel Vanderly pediu para o CMP? Um pelotão pronto e o restante, os dois outros pelotões em prontidão lá no CMP, no BGP. E lá também tem 2 companhias do BGP prontas no BGP. O Plano Escudo foi ativado a que hora? Que dia? Que hora? Ele foi planejado no dia 5, a partir do dia 6 ele estava ativado. Tá? Aqui a senhora tem o cronograma, a linha do tempo de todas as ações. Aqui a senhora tem, senadora, a palestra, a linha do tempo também do planejamento do Coronel Vanderly, que está também na sindicância dele, em que ele mostra as informações da Polícia Militar, tá? Ele mostra também a tropa que ele pediu que ficasse de prontidão. Aqui eu vou mostrar para a senhora também a matriz de criticidade. Exato. Sobre a matriz de criticidade, para a gente ir ganhando tempo, na avaliação de risco, por exemplo, o Coronel Amorim, ele deu o nível de criticidade laranja. Me explique quais são esses níveis de criticidade, tem quais cores e o que significa a cor laranja? Eu vou dar para a senhora aqui, ó. Ué, cara. Eu já pediria aqui à equipe que colocasse a imagem do Plano Escudo. Eu pedi aqui, inclusive, quando aqui tem a explicação. Tá aqui. Então você tem verde, você tem o amarelo, você tem o laranja e você tem o vermelho. Não é isso? É o que nós estamos colocando aqui a partir do aumento da probabilidade de ocorrência e também do impacto, né? Então você vai juntando uma escala. Na junção de probabilidade de ocorrência e de impacto, a cor vermelha seria o maior grau de criticidade. Sim. Pelo que eu estou interpretando aqui, essas imagens de cores, não é isso? Vamos aqui, a imagem anterior, Eu peguei aqui essa fotografia mais distante, aquela primeira seta ali atrás, que é chamado, não é, de buraco do tatu, seria, por esse plano de ação integrada, já deveria haver ali uma obstrução e, portanto, um efetivo da Polícia Militar. Mas aqui na frente, nos 2 pontos verdes, que já está aqui na área da Praça dos Três Poderes, vamos para a foto seguinte... ali nós temos, na altura do Ministério da Justiça, aquelas 3 linhas verdes, pelo plano de ação integrada, ali eu deveria ter um efetivo da Polícia Militar com gradis, né? Mas ali embaixo, aquela seta branca, naquela outra seta vermelha, você tem o Plano Escudo, que é a linha vermelha seria o BGP, a linha azul, me dá aqui, deixa eu ler aqui. Você tem a presença, por exemplo, você tem
Me dá o nome do outro, da cor azul, dos militares da cor azul. Que é o batalhão do Planalto, né? E você tem, na linha verde, você tem uma verde, uma azul e uma vermelha. A verde é também um efetivo da Polícia Militar. Ou seja, a responsabilidade da cor azul e da cor vermelha não é mais da Polícia Militar. É o efetivo do Palácio do Planalto que tem aí a responsabilidade em torno do GSI. Ou seja, a linha vermelha e a linha azul, ela funciona depois das linhas verdes terem funcionado. E aí o senhor me corrija se eu estiver errada, e a minha pergunta para o senhor é apenas esta. Se as linhas verdes, aonde tem o efetivo da Polícia Militar, não funcionam, há possibilidade de ter uma efetividade, mesmo que houvesse uma dobra, ou mesmo que houvesse todo o efetivo ordinário, por parte do Palácio do Planalto, na linha azul e na linha verde, ela teria de fato efetividade se essas anteriores falhassem, se essas anteriores de fato não tivessem o efetivo da Polícia Militar? Me responda. Boa pergunta. A senhora me dá aqui a senhora deixou de... A senhora deixou de falar a branca. Ainda tem a branca, de fato. A branca, são 4 linhas, é verdade. Branca, verde, Polícia Militar, a azul da Coordenadoria de Segurança de Instalações e a vermelha do BGP. Essas linhas, logicamente, elas andam no contorno do prédio de acordo com a possibilidade dos invasores abordar o prédio. O plano escudo, ele na sua... Isso aí tudo faz parte do plano escudo? Faz. Esse é o conceito de operação. No conceito de operação, você tem 4 linhas de contenção, 4 linhas de defesa. Esse é o conceito de operação dele. O plano escudo, na realidade, ele engloba polícia militar, polícia... agentes de segurança da Coordenadoria Geral de Instalações e do BGP. No plano escudo, senadora, a senhora tem Batalhão de Guarda Presidencial. Está lá dentro do Palácio. Não. Ele fica no CMU e ele é o pessoal que ele reveza o BGP e o RCG, tira serviço em todos os palácios. Obrigado, senador. É que eu não estou acostumado como o senhor, porque o senhor é uma... Ô, senador, a semelhança às vezes não é mera coincidência, né? Presidente, só para descontrair, o nosso ex-comunista aqui, meu querido amigo, queria saber qual é a relação do senhor com a autoridade militar do Penteado. Senador, o senhor me deixa constrangido. Presidente. A sua e a do Benini ali é uma relação intermitente. A minha é definitiva. Presidente, presidente, aqui, relatora, só pela ordem, general, é uma coisa importante, general, eu tô aqui. Senadora, veja só. Senadora. É uma coisa assim. Não, mas veja só, eu não posso conceder, com todo o respeito, com todo o carinho pela senhora, que a senhora faça uma pergunta agora. Não foi pergunta, só que ele olhasse para cá. É só o seguinte, presidente, por alguns... Não é pergunta, gente. Eu quero colaborar, por favor. Mas não dá, senadora, eu não posso aceitar essa colaboração agora. A senhora me entenda, porque se eu fizer essa concessão a Vossa Excelência, eu estaria obrigado a fazer a mesma concessão a todos. Eu vou toda boa vontade com a senhora, mas é porque realmente fica difícil. Por favor, prossiga, general. Pois não, comandante. Eu queria que o senhor me explicasse. A minha pergunta é essa. Esse é o conceito da operação. O que a senhora falou é o conceito da operação. O plano escudo, ele prevê, de acordo com a análise de criticidade, o emprego de um pelotão a um batalhão. O batalhão, a senhora gira em torno de 400 a 500 homens, dependendo da unidade. Eu sou sincero para a senhora, mesmo que
mesmo que se colocasse o efetivo máximo de um batalhão aí previsto no plano escudo do Planalto, mesmo que se colocasse com 5 mil manifestantes, a horda sendo despejada lá, só se a senhora utilizasse munição real, que a senhora conteria isso daí. É triste dizer isso, mas é realidade. É isso, senador. Certo. Então vamos lá, gente. Aí vejam só. Na foto anterior, para a gente só pegar o raciocínio aqui, na foto anterior, a gente teria então que ter, lá desde o primeiro momento, né, do chamado buraco do Tatu, já um efetivo da Polícia Militar. Aqui na frente você deveria ter um efetivo com gradis, depois uma outra interrupção no alto do MJ, uma outra ali já teria que ter 3 gradis e 3 efetivos da Polícia Militar. Lá na frente, um outro efetivo da Polícia Militar. O general diz que o plano escudo, ele foi feito no dia 5 e ele foi efetivado, ou seja, foi dado o sinal para que ficasse em sistema permanente de alerta a partir do dia 6. No dia 8, que é o dia da manifestação, o chamamento nas redes sociais, deputada Jandira Fegali, ele chamava para as 13 horas do dia 8. Ora, eu tenho um plano escudo, eu tenho um PAI, eu tenho todo um planejamento dizendo esse efetivo tem que estar de prontidão a partir do dia 6, sob aviso, sob vigilância permanente. Aí vamos lá, no dia 8, 1 hora antes da manifestação, olha como nós tínhamos aí a área dos 3 poderes, não tinha um policial militar, os gradis estavam lá, não tinha um policial militar. 12 horas e 5 minutos, vamos lá, a próxima imagem. 14 horas e 5 minutos, a Praça dos 3 Poderes. 14 horas em ponto ali, né? Olha só a imagem, sem nenhum policial militar, vamos lá. 14 horas. E nesse horário, das 14 horas, os manifestantes já estavam lá na frente, na altura do MJ. Olha na praça como estava, 14 horas e 30 minutos, nenhum policial militar. Na sequência, esse é 13 horas, é um pouco antes, vamos para frente. Na verdade, essas são as imagens, né? Agora, nós temos as imagens das 14h30 lá na altura do MJ, tem mais ainda. Ó, aí às 15 horas, eles já estão descendo. E olha o tanto de militar que tem aqui embaixo, dá de contar. Contar ali dá 10, 12, 13, desce mais. 38. O general coloca aqui 15 horas, onde já havia a interrupção e a derrubada lá em cima dos primeiros gradis. 15 horas e 2 minutos, nenhum militar. Aqui, ó. Lá na frente, tem aonde? Bem aqui, tem 3. Realmente, tem 3. Vamos na frente, acabou. Então veja, gente, pelo amor de Deus, as imagens estão aqui, o fato está aqui diante de nós. O plano escudo, ele não acaba em si, ele tem uma programação anterior. A Polícia Militar do DF, é por isso que ela é mantida por recurso federal, porque essa parte, 23 milhões de reais, porque esta parte, na verdade, das etapas da guarda, da área dos 3 poderes, ela é previamente ancorada pela Polícia Militar, sob pena de ocorrer o que ocorreu e que o Brasil inteiro, na verdade, acompanhou. E já chegando para a reta final, general, eu quero fazer aqui uma pergunta. Se eu quer... eu vou aqui, já vou finalizar. Eu queria, nem vou fazer aqui mais todas essas perguntas, porque eu acho que o senhor fez a colocação inicial bem feita. Eu queria colocar aqui o organograma do GSI. Mas antes de colocar o organograma do GSI, eu fiz um levantamento, general, e aí por isso o senhor até começou a explicar naquele momento. Eu quero ele todo inteiro, com os mais de 100 e poucas funções. General, antes de eu falar aqui do organograma, eu fiz um levantamento comparando, por exemplo, governos antagônicos, não é? Governos que não têm um alinhamento. Por exemplo, o governo FHC para o governo do Lula.
o governo, nem comparei Lula com a Dilma, mas eu peguei o governo da Dilma com o governo do Temer. Pegamos o governo do Temer com o governo do Bolsonaro, né? E aí, então, o governo do Bolsonaro com o governo do presidente Lula. E o que eu percebi é que não há muita diferença em relação à mudança de efetivo. Você tem precisamente no quadro, por exemplo, do GSI 1.200 servidores como um todo, 1.120 servidores como um todo, e nesse quadro aqui de funções, nós temos 100 e poucas funções que estão aqui nesse organograma, né? Mas nessa alteração do governo Lula, nós tivemos apenas uma alteração, eu digo comparativo, gente, nos primeiros 7 dias, né? Eu faço isso porque ao longo do processo você acaba mudando quase que plenamente nas funções estratégicas. Mas nesses primeiros 6, 7 dias a mudança é muito baixa. Por que tem esse rito de um governo para o outro, dessas mudanças elas serem muito lentas? É diferente, por exemplo, de outros ministérios, Ministério da Saúde, outros ministérios, onde há uma mudança mais massiva, digamos assim. Qual o cuidado? É uma questão de segurança? Eu queria que o senhor me explicasse o porquê. Porque, como eu digo, não foi uma situação apenas deste governo, mas também dos... Está aqui. São 240 funções, especificamente 1.120 funcionários, servidores no todo. Então, por que não há uma prática, por exemplo, de uma mudança massiva nesse órgão, nesse ministério? A senhora tem, na realidade, áreas específicas e áreas importantes, né, e muitas vezes de difícil formação. O Ministério, ele é um ministério formado, basicamente, como eu já disse, num estamento militar. Então, a maior parte dos componentes do Ministério, eles são militares. Por isso é que ele não muda normalmente de um governo para o outro. A senhora pega o que na realidade muda mais? Muda mais a Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial. Do governo Fernando Henrique, eu assumi o Departamento de Segurança. Para o governo do presidente Lula, eu não mudei ninguém da Secretaria, era Departamento de Segurança, não mudei ninguém. Quando eu passei para o Amaro no governo Dilma, o Amaro não mudou ninguém. Quando o Amaro passou para o governo do Temer, não mudou ninguém. Quando o Temer passou para o Bolsonaro, não mudou ninguém. Quando eu assumi, na primeira semana, na realidade foram mudadas 9 pessoas, que foi toda a área de comunicação do ministro passado, a área de assessoria parlamentar do ministro passado, chefe de gabinete do ministro passado. Então eu mudei cerca de 9 pessoas. E era a primeira semana. Na primeira semana, senadora, nós estávamos em processo de mudança física também. Depois do dia 8 é que eu comecei, na realidade, uma troca mais efetiva. Do dia 8 ao dia 19 de abril, eu mudei cerca de 250 pessoas. Agora veja o seguinte, de onde que eu mudei, senadora? Eu mudei da Secretaria de Segurança e Coordenação. Por quê? Porque o agente sargento, ele fica de 3 a 4 anos, podendo ficar mais um. O oficial, ele fica de 2 a 3 anos, podendo ficar mais um. Só que quando a senhora pega, como é que eu faço a formação desse homem em estágio? Demora 2 meses. 2 meses. Entre a solicitação para as forças e a transferência é de 4 a 5 meses. Então a senhora tem que trabalhar com antecedência. O Gabinete de Segurança Institucional, ele é um gabinete atípico. Vou fazer então aqui, general, minha última pergunta de hoje. Eu fiz um levantamento aqui dos órgãos responsáveis pela execução do Plano Escudo. E também fiz um levantamento sobre os órgãos que são acionados em situação extrema dessa natureza, não é? Que, portanto, são vitais em situação de desordem pública. E no dia 8 de janeiro, aonde o senhor estava como ministro do GSI,
A sua secretaria executiva, ou seja, o número 2 do GSI era o general Penteado, colocado pelo general Heleno. Chefe de gabinete era colocado pelo general Heleno, ainda era do general Heleno. Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial vinha e era colocado pelo general Heleno. Coordenação de Avaliação de Riscos veio do governo anterior pelo general Heleno. Departamento de Segurança e Coordenação Presidencial veio do governo anterior pelo general Heleno. Diretor adjunto de Segurança veio do general Heleno. CG de Operações de Segurança Presidencial veio do general Heleno. Coordenação adjunto de Avaliação de Riscos veio do general Heleno. Assistente militar veio do general Heleno. CG de Operações de Segurança de Instalações, coordenador adjunto, encarregado de segurança, coordenação geral de logística, batalhão de guarda presidencial, batalhão de polícia de exército de Brasília, regimento de cavalaria de guardas, todos esses aqui vieram do governo anterior. Na sindicância que o senhor fez e que o senhor pediu a averiguação desses servidores, eu levantei os nomes que o senhor, na verdade, mudou, esses nomes que estão ali naquele organograma, não é? Que o senhor fala que é basicamente aí 9 pessoas. Nenhuma dessas 9 pessoas foi citada nessa sindicância. Inclusive, nas várias citações, algumas delas foram responsabilizadas e todas as que foram citadas e responsabilizadas vieram, de fato, do governo anterior, portanto, colocadas pelo general Heleno. A minha pergunta para o senhor, general, e o senhor tem a oportunidade hoje aqui nesta comissão de falar para o Brasil, de falar para todos, de fato, que estão nos acompanhando, diante de todo o relato que nós acompanhamos hoje aqui nesta oitiva, das informações que foram apresentadas, do efetivo que o senhor tinha nas funções estratégicas dentro do GSI, das informações que foram passadas ao senhor e o time que essas informações foram passadas ao senhor. A minha pergunta para o senhor é muito clara. O senhor foi sabotado? Ou qual foi o erro que o senhor cometeu como ministro do GSI? Senador, eu quero pensar que não. E a resposta ela é, acho que, muito simples. Eu passei 44 anos no Exército, 44. Toda a minha vida. Criei meus filhos. Tenho uma responsabilidade. Fui instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras 2 vezes. Eu formei gerações de cadetes. E as Forças Armadas, elas são pautadas em cima da hierarquia, disciplina, cadeia de comando. Eu quero acreditar piamente que nós somos organização de Estado e não de governo. Eu quero acreditar nisso. Eu herdei uma estrutura. Na primeira semana não deu para mudar nada, obviamente pelo que eu já disse aqui. Mas, senadora, eu quero acreditar que isso não seja verdade. As Forças Armadas, nós temos que acreditar que as Forças Armadas são organizações de Estado, não de governo. Se houve algum erro, esse erro tem que ser apurado e a pessoa tem que ser punida. Agora, a senhora não pode enquadrar uma instituição, mesmo sendo o Gabinete de Segurança Institucional, como um todo, em cima de uma narrativa. Pode ser um estereótipo, pode ser uma falácia. Agora, se existem pessoas que macularam a imagem, ela tem que ser apurada. E aí tem essa sindicância que eu mandei instaurar. A senhora tem um inquérito no STF, a senhora tem um inquérito na PGR, a senhora tem um inquérito no STM sobre isso. Então tem que ser apurado, senadora. Obrigado pela pergunta e me dá a oportunidade de fazer explanação de uma entidade que eu passei 44 anos. Muito obrigada. E, na verdade, também esse é o papel da CPMI. Nós estamos absolutamente debruçados em todos esses pontos. Muito obrigada, presidente. Obrigado, relatora. Passo a palavra ao próximo orador inscrito, que é o senador